3, 2, 1. Valendo. Fala, prevencionista, tudo bem? Hoje estamos aqui para bater um papo, acredito ser muito interessante. O tema é muito legal. Nós vamos falar sobre a oratória na segurança do trabalho, né? E a gente vai receber aqui hoje um cara que é muito conhecido pela capacidade que ele tem da comunicação. Então, eu acredito que vai ser muito interessante esta nossa live aqui de hoje. Então, sem mais delongas, vamos lá, vamos convidar o Cosmo Palazzo para estar aqui com a gente. E aí, Cosmo, tudo bem? Tudo bem, Astor, e você? Tudo certinho? E aí, Cosmo, faz uma pequena introdução aí para as pessoas que não te conhecem, só para poder te conhecer. Tá bom. Meu nome é Cosmo, né? Como está escrito ali, como você mesmo disse. Eu sou técnico de segurança há mais de 30 anos, pelo menos, né? Trabalhei em diversas organizações e tenho uma paixão muito grande por treinamento, até por saber que o treinamento, ou que a troca de ideias, ela é um fundamento básico para levar as pessoas para a prevenção, né? A comunicação, de uma forma geral, nós estamos até falando aqui anteriormente sobre comunicação, sobre desenho e crianças, né? Ela é um componente importante da vida. E, às vezes, a gente vê um bom trabalho, né, se perder pelo por fazer mal à comunicação, e entre ela a questão de treinamento, palestras ou todos os demais eventos. Nós tivemos o prazer de fazer eventos juntos, até de falar um pouco sobre isso. Então, esse sou eu, sou uma pessoa preocupada com prevenção, uma pessoa que gosta muito disso, que as pessoas acham que sucesso é uma coisa muito relacionada apenas a resultados financeiros. Sucesso também é você conseguir realizar aquilo que você quer, né? Existe a questão da realização, e a realização é uma espécie de coisa muito boa, e o treinamento permite que você se sinta realizado. Eu, muitas vezes na minha vida, tal como você deve ter sentido, outros tantos, a gente olha para os olhos das pessoas que estão numa plateia, que estão numa sala de aula e fala, valeu, 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 valeu. E eu acho que isso é importante, isso deve ser discutido. Bacana. Bom, você disse aí 30 anos, mais de 30 anos na área de segurança. Desses 30 anos, quando você começou a dar palestra, a falar em público mesmo? Eu acho que desde o primeiro momento a gente fala, sem dar o foco, porque isso está embutido dentro de uma rotina, de uma diária, e a gente vai percebendo ao longo do tempo o quanto de insucesso algumas coisas tiveram, pela falta de cuidado naquilo que se falou, como se falou, com quem falou. Mas uma coisa muito forte, mais forte, a partir do momento que eu deixei o mundo corporativo, deixei de ser empregado, isso há 12 anos, 13 anos, e na verdade eu deixei para não fazer mais, mas no dia seguinte eu estava fazendo. Então, de lá para cá, isso virou uma prática quase diária na minha vida, né? Uma prática, assim, de estar falando sempre, de estar falando, às vezes, 3, 4 vezes por dia. Então, de uns 12, 13 anos para cá, que isso tornou-se uma realidade mais forte, mais constante. Mas dentro da rotina das pessoas que estão dentro das organizações, das pessoas que estão trabalhando, você faz o tempo todo essa comunicação. Ela pode ter diversos formatos, diversas durações, tipos de durações, e sem perceber, às vezes, você perde o jogo, embora o seu conteúdo técnico seja maravilhoso, mas a sua forma de comunicação ela é muito precária, ela é muito ainda não profissional, e isso pode te prejudicar. Legal. Bom, como você se prepara, né? Aliás, primeiro, qual a diferença que você tem, né, na preparação de uma palestra e de um treinamento, né? Hoje você faz os dois, né? Você tem algum ritual de preparação de slide, não sei o quê, ensaiar e tal? Como é que você faz? Ou você só vai lá e faz? Como é que é a sua preparação? Algumas vezes a gente vai lá e faz, e é um risco muito grande, porque, como em qualquer coisa na vida, se não houver um planejamento, não houver um preparo, você corre o risco de naufragar ali. É lógico, depois de tanto tempo, lógico, falando constantemente, você tem roteiros mentais, você tem uma série de coisas que podem te ajudar. Mas isso
lógico, depois de tantos anos fazendo. O preparo é uma coisa interessante, porque eu prefiro 1000 vezes dar um treinamento do que dar uma palestra. Até porque em 8 horas, 4 horas, 6 horas, a possibilidade de um erro e uma correção acaba sendo maior. Dentro de uma palestra, que é uma coisa de 40 minutos, 1 hora, no máximo 2 horas, um erro pode perder tudo. Então, o preparo é diferente, né? A dinâmica é diferente, a forma de pensar é diferente e, por consequência, antes de tudo isso, o planejamento é diferente. Então, uma palestra, como eu disse, o erro de correção, o erro de você poder acertar uma frente de volta. Então, você tem que definir muito bem as suas etapas, antes de qualquer coisa, ter uma definição muito clara do seu público. Então, é engraçado que eu vejo muita gente trabalhando com essas coisas, ou realizando essas coisas, sem qualquer preocupação com o seu cliente do outro lado. Que as pessoas que têm que comunicar, que ele tem que informar, mas, acima de tudo, para fazer, ele tem que agradar. Então, a pessoa vai com o seu pacotinho pronto, com aquele documento, com aquela referência copiada que ele não domina, e ele começa a fazer ali a sua apresentação sem qualquer condição. Treinamento, mais ainda, porque você vai ter que definir os tempos, a monotonia da sua própria fala, treinamentos baseados em normas, geralmente eles têm muitas partes que têm que ser passadas como conteúdo, então a forma como você vai passar aquilo é uma coisa importante. Então, enfim, tem um planejamento e uma estratégia a partir dele, e às vezes dá trabalho. Se você tem que fazer uma guia, alguma coisa para apresentar, mais ainda, porque não é porque é um treinamento obrigatório, não é porque é uma coisa legal, que tem que ser enfadonho, que tem que ser monótono, é obrigação, tem que fazer. Não, a gente tem que transformar aquilo em alguma coisa agradável para as pessoas. Então, é por aí, mais ou menos. Legal. Estou na área. Bom, você faz palestra em empresas, já deve ter passado por isso, né? De você estar lá ministrando a palestra e às vezes tem o líder de equipe participando, não sei o quê. E aí quando você vê, o pessoal o líder começa a olhar no celular e não sei o quê, e quando vê, vaza. E aí quando você vê, fica só a peãozada lá participando. Primeiro eu quero perguntar se isso já aconteceu com você, e se aconteceu, você faz alguma coisa, você já fez alguma coisa? Dá para fazer alguma coisa quando o líder não participa? Como é que fica? Lá no começo, lá atrás, certamente que sim, deixa eu aumentar esse daqui um pouquinho isso, a gente já teve esse problema. Mas uma das coisas que você aprende, né, nessa questão de comunicação em eventos, é ter um certo controle na sala, é ter uma certa maneira de olhar, é trazer desde sempre, quando os grupos são menores, e esse é o caso desse tipo de acontecimento, geralmente, é trazer aquelas pessoas já para dentro do contexto. Então, é quase que um compromisso, né? Você vai chamando um por um, vai provocando um por um. Isso, geralmente, pode e deve começar na apresentação das pessoas. Então, a apresentação das pessoas é da onde você tira exatamente o que vai prender aquela pessoa. Talvez a sua origem, talvez alguma coisa que ele conte, e que, se você levar aquilo em consideração, você vai trazer ele sempre para dentro do contexto. De alguns anos para cá, eu não experimento muito isso, até porque cada evento, para mim, é uma festa. Eu me divirto muito, eu tenho o prazer de estar conversando com 30, 40 pessoas, ou às vezes mais, às vezes menos, mas em média é isso, e essas pessoas irem correspondendo. O que não dá é o monólogo. Então, a pessoa, ela começa a falar, ela fala para ela, né? Ela mesma conta a piada, ela mesma ri, então acaba sendo uma questão muito sozinha. Quando você traz as pessoas desde o início para dentro do seu evento, é muito difícil. Pode acontecer que isso aconteça. O que aconteceu um tempo atrás foi que eu estava numa empresa aqui no litoral, aqui em Cubatão, e o gerente veio na sala buscar pessoas. E aí eu fui obrigado, e depois de um certo tempo você aprende a fazer isso, a criar uma situação, explicar para ele que naquele momento aquelas pessoas eram minhas convidadas e eu era convidado delas, e que aquilo não deveria acontecer. Ficou um certo mal-estar, mas depois ele voltou e pediu desculpa pelo que tinha feito.
Então, você entendeu o seguinte, o treinamento, ele tem a sua dinâmica própria, mas a organização em volta continua tendo todas as suas dinâmicas de funcionamento. E a gente tem que ter equilíbrio para fazer aquilo acontecer sem causar maiores problemas. E, às vezes, esse equilíbrio até mesmo é parar um pouco, né? Parar e retomar depois. Então, você tem que ter o controle da situação para poder fazer a coisa acontecer. É mais ou menos isso. Legal. Bom, eu já percebi que você, pelo seu jeito mais despojado, né, menos engomado, você gosta de usar humor nas suas apresentações, né? É difícil ter uma apresentação sua que o pessoal não ri um bocado. E aí, eu estava pensando, né, rapaz, inclusive teve uma apresentação que a gente fez em Uberlândia, que você fez nos slides lá, e aí você colocou o Nestor Chan como discípulo do Mário Sobral, ficou hilário aquele slide lá que você fez. E aí, preciso te perguntar, quando é que você teve a ideia de usar humor nas suas apresentações? Isso aconteceu naturalmente ou você teve um estalo? Como é que foi isso? Não, isso é naturalmente. Eu sou uma pessoa, quem me conhece sabe quanto eu sou bem-humorado, quanto eu procuro entender a vida de uma forma diferente. E aí a gente associa a outra coisa, né? Alguns especialistas falam que você associa, você guarda fortemente alguma coisa quando está associado ou a um momento muito alegre ou a um momento triste. Então, isso ajuda muito na marcação daquele conhecimento dentro da cabeça das pessoas. Mas é natural, eu sempre fui uma pessoa que eu acho que as situações, o fato de você tratar uma coisa com humor não tira a seriedade da coisa. As pessoas acham, até pela forma que foram criadas, pela forma repressiva, que você ser uma pessoa responsável, você tem que ser uma pessoa dura, você tem que ser uma pessoa forte. Isso é um grande engano, você tem que ser uma pessoa que se faça respeitar. E aí é muito cuidado com o humor para você não perder esse respeito do seu público. Mas nada tem a ver seriedade com bom humor, com bom humor ou falta de bom humor. Então, não se pode confundir. E isso é fato. Isso, uma das questões de sucesso é que as pessoas, quando elas riem, ou quando elas são levadas a refletir sobre uma coisa engraçada, elas realmente têm vontade mais de participar. Eu, muitas vezes, assisto treinamento dos outros, né? Eu gosto de assistir, quando não posso fazer, a pessoa me convida para assistir, quando eu não posso fazer isso presencialmente, eu faço aqui pelo EAD, às vezes, não tem uma semana que eu não assisto um treinamento desse. E eu fico impressionado como as pessoas vão achando e joga, é que nem aqui, né? Ontem nós fizemos uma live, o pessoal falou, nossa, é tão natural como saem as coisas. E é verdade, tem que ser natural e tem que ser bem-humorado, porque senão vira aquela aulinha, aquela coisa, vira aquele esparramar de conhecimentos, que ao final as pessoas não associam a qualquer coisa na vida. Então eu acho o humor essencial, ele surgiu naturalmente e segue naturalmente, e cada vez é mais de maneira aprimorada, porque a gente vai tentando achar esses pontos para explicar para as pessoas uma coisa séria, sem ser de forma pesada. Legal, legal. Esse negócio de usar humor em apresentação é muito bom. Mas tem que ter talento, né? Não é fácil. E tem que ter estudo também, né? Tem que entender o punch da piada, não é brincadeira. O Adir aqui falando que algumas vezes o Cosmo fica até de madrugada trabalhando para preparar custos e palestras. Tem treinamentos aí, tem palestras de 1 hora, que às vezes eu levo 10, 12 horas preparando, dependendo do que eu vou fazer, dependendo do público, do quanto eu espero. Aliás, um abraço para o Adir, o quanto eu espero de retorno, porque isso é uma satisfação. Eu sempre brinco com as pessoas, você já ouviu falando isso, que o treinamento é uma grande cantada, né? Você vai cantar aquele público para que ele faça especialmente o que você deseja, o que você espera, que ele entenda, que ele corresponda, que ele faça. Eu já tive treinamentos aqui, ou palestras, treinamentos também, de 24 horas, trabalhando direto, porque ao final você faz aquilo tudo e você tem que achar nexo para aquilo, porque o seu entendimento já não interessa mais. Interessa como as pessoas vão entender, qual é a lógica das pessoas. E essa lógica das pessoas, se for uma sala homogênea, bacana. Se for uma sala heterogênea, dá muito mais trabalho, porque você tem que atrair todos os tipos de público. E aí vem os pontos de humor, que se não saíram naturalmente,
Você precisa, hoje em dia, especialmente, com essa questão do corretamente político, socialmente político, essas coisas todas que estão na moda aí, você precisa ter um cuidado imenso, porque qualquer coisa que você fale, você pode perder a plateia. E, geralmente, certas pessoas que são de militância, elas são insistentes. Então, eu já tive eventos onde a gente foi falar de segurança do trabalho, sentou na fila da frente uma pessoa que queria discutir política partidária, né? Persistente, uma pessoa muito bem preparada, não imagina que essas pessoas elas surjam do nada, não, elas são preparadas. E, infelizmente, eu tive que dar uma volta de uns 3 ou 4 minutos com ele para recolocá-lo dentro do contexto que a gente estava fazendo. Isso também acontece, já deve ter acontecido com você, com certeza, e com outras pessoas. Mas é chato, porque você passa um momento de tensão, você tem que levar a sala inteira a compreender que aquela pessoa está fora do contexto, sem ofendê-la. Porque se você ofendê-la, ela vai se tornar um opositor. Tem pessoas que vão para dentro de treinamento de palestra para fazer o treinamento ou a palestra para você. Isso é muito comum, né? Aquele cara que senta e resolve que ele vai fazer o seu trabalho naquele momento. E aí também você tem outros caminhos para procurar, colocar ao lado, colocar para trabalhar, às vezes, bastante ali, dar um servicinho para ele. Então, tem muita coisa que acontece. É uma dinâmica, é um jogo. Você vai entrar num campo, vai jogar ali 40, 45, e vai e vem, e você vai ter que ter bastante cuidado com isso. Ok? É verdade. E isso não é fácil. Igual você falou, tem alguns, por exemplo, tem alguns que quando vão fazer pergunta, né, algumas pessoas, ela já te intimida na hora de fazer pergunta, né? Eu sou fulano, sou formado naquilo, pós-graduado naquilo, tenho experiência naquilo. E aí depois ele faz a pergunta, tipo assim, olha minhas formações, olha minhas experiências, olha o que você vai responder para mim, hein? Então, realmente, tem algumas figurinhas que eu vou te dizer, mas é igual você falou, né? Tem que ter muito jogo de cintura, porque, às vezes, quando a pessoa é insistente, às vezes até o próprio público se vira contra ela, né? E aí você vê o pessoal, deixa o cara falar, não sei o quê, deixa o palestrante falar. Às vezes até o público se vira contra ela, mas realmente não é fácil, não. Mas você sabe que essa coisa de apresentação extensa de biografia é uma coisa que eu aprendi ao longo da vida que não deve ser feito. Ano passado eu fui num evento, numa grande entidade aqui de empresas de São Paulo, e eu fiquei para o encerramento. Eu fiquei apavorado, porque cada um que entrava lá, a apresentação dele era 40 minutos, os primeiros 15 minutos ele era apresentando o currículo dele. Então, eu estive em Oxford, eu estive em Bangladesh, depois eu fui para Aparecida do Taboado, Aparecida de Goiânia, e quando eu ia falar, né, parecia carro de uma marca, liga o motor, depois na hora de andar não anda. E eu justamente não costumo fazer isso, porque isso é uma das grandes que as pessoas têm que aprender. Cuidado com a expectativa, né? Porque se você se apresenta muito, as pessoas esperam de você alguma coisa. Então, dentro do evento, quem faz esse tipo de coisa, que é uma espécie de carteirada, como a gente viu esses dias aí, o cara quer se impor por um currículo, né? O que importa é o conhecimento, o que vai fazer diferença é a capacidade de comunicar. Evite fazer esse tipo de coisa, porque lá eu cheguei ao final, quando terminou o evento, uma série de pessoas veio conversar comigo. Cosmo, a única pessoa que falou, que entendeu alguma coisa foi você. E bacana, porque superou a expectativa. Então, cuidado, né? Currículo não faz palestra nem dá treinamento. É muito interessante, a gente faz uma associação disso, eu sei que você é um cara cristão, né? A atitude faz o cristão, a apresentação não. Eu peço para meus amigos aqui do WhatsApp, você quer que eu me converta? Para de mandar coisa pronta e conversa comigo, né? É melhor, você vai me convencer. Então, na prevenção também, a atitude é mais importante do que o que você diz a seu respeito. O que as pessoas vão dizer a seu respeito é o grande resultado disso. Então, eu acho que isso é um pouco de insegurança, um pouco de coisa. Eu tenho visto cada vez mais isso, e geralmente o resultado depois é diferente do que foi dito inicialmente. Ok? É assim. É legal. Você falou aí de como passar mensagem, eu estava lembrando. Anteontem eu fui numa feira aqui, comer um pastel lá com meu irmão, e aí tinha um pastor lá com
com megafone, aceita Jesus, senão vocês vão para o inferno, o fogo do inferno está esperando vocês. Eu, caramba, velho. Ele espera converter alguém desse jeito aí, porque a mensagem é totalmente equivocada. Como é que você vai tentar levar a pessoa para o outro lado e falar, se você não fizer, você vai para o inferno, o fogo do inferno está te esperando. Caramba, isso é tratamento de choque, né? Vai, meu. É mais ou menos o que acontece na prevenção, né? Diferente, aqui em São Bernardo, eu vi uma vez, há alguns anos, a rua principal que tem uma Americanas, né? E tem uma praça. E tinha um cara pregando, ele gritava tanto, tinha uma criança se escondendo, de medo. Nossa, eu tô com medo. E a gente tem esse cuidado. Na prevenção tem muito disso, né? É bem a reprodução de um modelo familiar. Ou você faz o que eu quero, me obedeça, né? Ou você vai ter acidente. Você não vai voltar para casa, não vai ver mais suas crianças. É quase que um sequestro emocional isso. E as imagens, hein? E as imagens que o pessoal coloca? Sim, a imagem é um absurdo, né? Quer dizer, a imagem, em alguns treinamentos, em algumas situações, e algumas imagens, dentro de um contexto de ensinar alguma coisa, ela é muito importante. A imagem por si, fazendo terror, fazendo pavor, medo a gente tem de qualquer coisa. Agora, por favor, me ensina. Não me diga o que eu não devo fazer. Me diga, o treinamento é a arte de dizer o que eu devo fazer. Como fazer e dentro da possibilidade de fazer. Um outro grande problema é de chegar no mundo ideal, né? A gente chega na empresa, e esse é um outro problema do insucesso de treinamento, que eu sempre procuro levar em consideração. Não venda irrealidade para as pessoas. Porque elas vão olhar para a tua cara e vão dizer, é mais um que vem aqui dizer para a gente o que não é verdade. Então, eu tenho clientes, que onde eu vou a treinamento, que falam, pô, o Cosme é legal o que ele fala. Não adianta dizer para as pessoas, olha, vamos fazer desse jeito. Se eu sei que não tem como fazer desse jeito. Tem cliente que você vai dar treinamento de empilhadeira, ele aluga a máquina para não passar vergonha na frente do instrutor. Depois que você vai embora, ele devolve aquela máquina e tira lá do fundo aquela empilhadeira de 1900 e alguma coisa e devolve, né? Por azar, um dia eu fui fazer um treinamento desse aqui também na Baixada Santista e apareceu lá uma Heister, eu gosto de Heister, toda arrumadinha. Só que o rapaz que alugou esqueceu de abastecer. E no meio do treinamento ela parou. Aí os trabalhadores, não, seu Cosmo, a gente sabe onde tem outra aqui dentro. E foram... Trouxeram uma marca de aquela empilhadeira dura ainda. Aí me contaram a história, ela estava escondida para o senhor não ver, que não sei o quê. Então a gente quer enganar a quem? A pessoa te paga para ser enganado. Quer dizer, isso vai longe demais. E não é diferente com o trabalho em altura, né? A gente brinca muito do treinamento lua de mel, né? Quer dizer, aquele treinamento onde tudo é perfeito. E depois o cara volta para dentro do casamento, que é a realidade da empresa. Então, vamos treinar abandono de área. Bacana, mas aí não tem nada lá. Vamos treinar brigada. Você vai para um centro de treinamento, tem tudo lá. Quando o cara volta, não tem nem extintor onde ele trabalha. Porque, embora algumas pessoas não queiram reconhecer isso, a realidade do Brasil não é o que algumas elites pensam. A maioria dos locais de trabalho, a gente não consegue ainda ter um sapato, ter um extintor de incêndio. E essas pessoas precisam ser treinadas por alguma forma de prevenção, mesmo dentro dessa realidade. Ruim com o treinamento, muito pior sem ele, né? Sem a visibilidade, sem a percepção. Então, o mundo ideal não vai existir aqui pelas próximas gerações, infelizmente. Mas a gente precisa pensar. Bom, diga daí. Legal. Bom, a gente falou já adiantou aqui alguns erros, mas eu queria que, se você conseguir lembrar aí, alguns erros que você vê os colegas cometendo em treinamentos. Bom, primeiro erro principal, a ausência total de planejamento para realizar um treinamento. Nem que seja num pedacinho de papel de pão, a gente tem que ter uma ideia do que a gente vai fazer, por onde a gente vai fazer. Como, aliás, eu postei esses dias um vídeo sobre isso, né? Qual caminho a gente vai, qual é o plano B se acontecer alguma coisa. Se você prepara algumas coisas mentalmente, certamente você vai ter menos dificuldade. A segunda coisa, achar que é obrigatório pode ser de qualquer jeito. Que eu sou bom, que eu vou chegar lá, que eu vou pagar. Não, não é assim, né? Se alguma coisa obrigatória funcionasse assim, seria maravilhoso, né?
A terceira coisa, a falta de uma checagem inicial, praticamente. Então, chega na hora, você vai dar treinamento lá, as coisas não estão no lugar, nada foi preparado, uma série de coisas. E por aí vai, Nestor. A gente vê muita coisa. Uma coisa interessante em treinamento também é a questão das perguntas fechadas, né? Onde você acaba acuando as pessoas dentro da sala de aula. Enfim, tem uma série de erros, o tempo não permite. Depois, acho que está lá no seu canal e também no meu, tem lá uma apresentação, uns 20 minutos, que pontua isso claramente, né? O que nós não devemos fazer ou como nós devemos fazer para preparar um treinamento. E uma coisa muito interessante, que a gente tem visto muito ultimamente, cuidado com assuntos políticos, né? Eu já vi pessoas perderem salas inteiras, tanto por ser de um lado, ser do outro, e iniciar um treinamento mencionando alguma coisa desse tipo. A não ser que você saiba, tenha muita confiança de onde você está, você conheça muito bem aquele grupo, fuja desse caminho, porque esse caminho é muito perigoso. Legal. Bom, o pessoal está aqui denunciando as suas peraltices pelo Brasil, viu? Instinto selvagem no Rio Grande do Norte. Na verdade, vai lá. Verdade, isso não, mas é uma ideia bastante interessante, porque tem certas coisas na vida que aleiam perigo e risco de uma maneira grande. O instinto selvagem ele tem esse sentido, né? Naquilo. E engraçado que é o risco embutido, ou perigo embutido, como queiram, dentro da emocionalidade, dentro da passionalidade, dentro de uma série de coisas. É interessante. Eu digo, eu vou pensar nisso, gostei da sua ideia, viu? Quem sabe da próxima vez a gente vai falar sobre isso, né? Ah lá, tem o Leandro aqui. Ó, diz que eu tentei derrubar o Nestor. Imagina, a gente não faz isso. Isso é uma das coisas mais, assim, isso não é muito típico da gente. Mas eu conheço uma meia dúzia que faz isso, já fez, né? E com o tempo vai ficando pelo caminho, as pessoas vão entendendo. Hoje ninguém é bobinho mais para pensar nisso, nessa malícia. No próprio Facebook a gente percebe isso. Tem pessoas que não postam nada. Quando você posta alguma coisa, o cara sai da toca dele, sei lá de que inferno vem aquilo, né, de que gruta vem aquilo, para tentar causar. Com o tempo você aprende uma coisa, tem certas coisas que não merecem resposta. Por mais honesto que você queira ser, mas tem certas coisas. Aquela pessoa tem problema de formação, de educação, de uma série de coisas, e eu sou técnico de segurança, não sou psiquiatra nem psicólogo, então vai procurar o profissional adequado. É bem por aí. E aí, quem passou também por aqui, rapaz, o nosso grande colega, o nosso mestre Segurito, Mário Sobral Júnior, diz que quer ver a apresentação do Nestor Chan. Mas é isso, eu concordo, Cosmo. Realmente tem algumas coisas, e o que você falou aí de falta de preparação é terrível. O cara pega a palestra lá e tem 40 minutos para fazer, gasta 1 hora, e aí, quando a gente está por último, né, aquele sufoco, aí lá vai o Nestor ou o Cosmo ter que cortar a palestra pela metade, porque a outra pessoa não estourou o tempo, não arrebentou o tempo, né? E é curioso como você vê que, às vezes, um arrebenta o tempo, o outro arrebenta, e acaba ficando para o último para resolver a parada toda, e o último da manhã ou o último da tarde, e aí não tem como, já era. Você vai ter que resumir a sua palestra, né? E isso é bom que aumenta a sua habilidade, né? De condensar o conteúdo, mas é ruim porque às vezes você tem que deixar coisas que julgava importante, tem que deixar de fora. Tem umas 3 ou 4 pessoas, aqui em São Paulo tem uma, que é muito amigo meu, eu gosto muito dele, mas uma referência para mim, é um engenheiro, não é um técnico, e todas as vezes que eu vou falar junto com ele, eu peço para falar antes, porque ele se empolga, aí ele passa uma quinta e eu acho que ele incorpora, eu não sei o que ele faz lá, porque ele faz. Agora, uma coisa interessante disso é que quando você fica por último, eu me incomodo de ficar por... Aliás, a posição não me interessa muito, desde que você consiga olhar o programa e ver quem vai falar antes, ver quem vai falar depois, para você impor uma dinâmica diferente. Porque tem gente que te entrega um evento com sono.
cara vai lá, lamuria, conta. Você é um que entrega evento em alta. Você tem que subir mais um pouco do que a pessoa que falou antes. Porque aquilo tem que ter mais ou menos uma linha, é uma sequência de vida. E quando você fala por último, é gostoso, porque o cara fala assim, poxa, que pena que você falou pouco, mas o seu assunto foi interessante. Então você entra sempre para a história como bonzinho, entendeu? Você não fale nada direito, você entra como bonzinho. Agora, o gostoso é quando antes de você tem uma pessoa que não fala nada, porque daí você realmente... E tem bastante, né? Tem gente que... Tem muito evento que o cara paga para falar, né? Isso é muito comum hoje em dia, se impõe. O fato dele pagar para falar não é problema, desde que ele faça direito, né? Então o cara vai lá, e pior que ele estraga, porque ele joga todo mundo pro sono, ele vazia a sala. Só que são pessoas que não olham para a sala. Essas pessoas geralmente elas não olham para a sala. Elas olham para elas, para sua vaidade. São pessoas que acham que, porque você falou, porque eu estudei, porque eu tenho título, eu tenho que ser ouvido. Não, não vai ser assim, nunca vai ser assim. Verdade, e você falou bem, né? Na palestra não é o que você quer dizer, né? Muita gente acha que não, eu vou dar palestra porque eu quero dizer, não. Você tem que dar a palestra com base na necessidade do público, né? Do contratante. Às vezes é um empregador que te contrata, às vezes é alguém que está com o evento pronto, te contrata para você ministrar o tema, né? E quantas vezes eu já quis ministrar um tema, poxa, eu acredito que esse tema é o que o povo precisa. Mas aí vem o contratante da empresa ou o contratante do evento e fala, não, o seu tema é esse aqui. Paciência, né? Não, e é divertido, você vai em empresas, há muitos anos eu fui uma empresa aqui em Guarulhos, me contrataram para falar sobre direção de extensivos. Eu te contei, já contei para algumas pessoas isso. Quando eu chego, vejo um auditório até cheio, mas eu percebi que não tinha muito carro ali. Você percebe, né? Falei, quantos aqui tem carro? Levantou a mão uma meia dúzia ali, né? E aí eu automaticamente mudei o tema lá em cima, fechei o material e fui falar sobre acidente de trajeto. Quando acabou, eu fui falar com o técnico de segurança, ele falou, não, isso aqui é uma CIPAT, e a chefe pediu para não trazer nenhum assunto que desse problema. Eu me senti o palhaço da cor, tanto que no ano seguinte me convidaram, eu não quis ir lá, ou coisa parecida, mas as pessoas precisam entender esse tipo de coisa. E às vezes, nossa, como a gente sofre com essas coisas, né? Já fui proibido de falar de IST numa empresa, porque IST é assunto de gente sem vergonha. É uma empresa, a maioria das pessoas jovens em idade de, né, atividade sexual muito alta. Então, tem muita coisa que acontece. A ignorância, ela é um fator velado no Brasil, né? Em algumas empresas muito bem arrumadinhas, mas lá dentro impera um mundo totalmente diferente do que a gente pensa. E aquilo que você falou, não é aquilo que a gente quer falar, né? Muito menos como a gente quer falar. Cada público vai te receber, te perceber, se você conseguir alcançar o seu entendimento, a sua vontade de ver aquilo. Em alguns momentos, você vai ter que romper alguns paradigmas antes de falar, porque muitas vezes ali tiveram diversos palestrantes, diversos instrutores antes, que as pessoas se sentiram enganadas, como elas dizem, são pessoas que vêm aqui para pegar nossa assinatura no papel para ferrar a gente. Até você provar ou evidenciar que você não é essa pessoa, que você está ali para transferir conhecimento que eles de fato possam aplicar, às vezes você perde 15, 20 minutos de um evento fazendo isso. Mas isso faz parte. E a grande graça da vida é usar a sensibilidade humana para transformar as coisas. Infelizmente, o mundo não é uma planilha de Excel, nem uma fórmula pronta. Ou felizmente, né? Sabe, seria muito ruim se fosse assim. De fato. Bom, colega Patrícia Silva, como provar, né, que um profissional realmente é habilitado para ministrar? Só o certificado com carga horária são suficientes? Patrícia, essa pergunta é uma pergunta muito interessante, né? Na área de segurança, você vê lá na INE 35, que fala que a pessoa que for ministrar o treinamento tem que ter proficiência, na 33, mas você não tem desenhado de forma nítida, de forma literal, como adquirir essa tal proficiência, né? O Cosmo, que mora em São Paulo, até vê muito isso, né? Os cursos de instrutores, né? Esses dias até
gravei um vídeo e fiz um artigo sobre isso, falando que curso de instrutor não forma instrutor, né? Porque se a gente for ver lá na NR 35, tem o manual da NR 35 comentada, o próprio antigo Ministério do Trabalho dizia que o instrutor é a pessoa que tem conhecimento no assunto, conhecimento teórico e conhecimento prático. Inclusive, na NR 35 comentada, dizia que a proficiência não vem através de curso, a proficiência vem através da vivência, né? Então, acho que uma das piores coisas que aconteceu nos últimos anos foi curso de instrutor. Você podia muito bem fazer curso para dar alguma experiência à pessoa, mas não criar nela a expectativa de ser um instrutor. Como é que o cara vai fazer 40 horas de curso e vai sair de lá na condição de professor? Às vezes o cara nunca subiu no andame, nunca subiu no balancinho, e aí ele vai entrar, fazer um curso de 40 horas e vai sair na condição de mestre, de instrutor. Isso é uma foge completamente da lógica, isso aí. Então, a proficiência, ela vem com a experiência, com a vivência da pessoa no ambiente de trabalho, naquelas condições de trabalho. Então, curso de instrutor não forma instrutor. Então, se a pessoa quer ser um instrutor, adquira experiência teórica e prática. A experiência na carteira serve para mostrar vivência, currículo, enfim. É mostrar que você frequentou aquele ambiente, que você aprendeu na prática aquilo que agora, né, você se propõe a ensinar. Mas curso de instrutor é coisa muito doida, né, Cosmo? Isso aí me lembra algumas propagandas. Tem uma empresa aí grande aí que vende churrasqueira, panela, equipamento de ginástica. Você consegue, faça agora, só comprar, ligue baratinho, em 10 vezes. Tem muito disso na segurança do trabalho, né? Uma coisa interessante, a instrutoria, ela deveria ser mais dedicada a ensinar didática, métodos de fazer, né? Esse é o aspecto do instrutor. Agora, você não consegue ensinar certas práticas ou certas vivências, certas coisas em tão pouco tempo e nem haveria como. Então, sempre o proficiente é aquele que tem o conhecimento, para mim, mais a capacidade de transferir. Porque eu conheço muita gente que tem conhecimento, mas não tem capacidade de transferir, e aí é complicado. Você pode, por exemplo, eu posso ter uma pessoa que não consegue falar e sabe muita coisa sobre alguma coisa. E aí é difícil, né? Então, é essa capacidade. Tem certas questões que elas só seriam facilmente compreendidas se a justiça atuasse de forma forte no nosso país, né? Todas elas vivem nesse limbo, em muitas profissões dentro da nossa área, simplesmente porque o cara sabe que se ele fizer errado não tem consequência praticamente nenhuma. Não tem mesmo. Não adianta ir para curso. Até hoje a gente vê aí, se o técnico de segurança fizer isso, se fizer isso, a não ser que ele seja muito ruim, não vai acontecer nada. Tá? Então, num país onde não acontece nada, a gente fica discutindo os termos, como as coisas são, né? Responsabilidade aqui é pouco mais do que uma palavra. E aí isso fica tudo muito confuso. Você está olhando aí? Verdade. Não, estou pegando aqui um negócio que o colega fez uma pergunta aqui. Interessante. Gostaria de fazer uma pergunta. Sou instrutor da empresa. Qual a melhor forma, e-mail, para apresentar as regras de permanência na sala? Não atender o telefone, não conversar, etc. Quando você percebe o público irreverente à sua chegada? Então, o Robson, essa é uma pergunta muito interessante. O Cosmo até já deu aqui uma sacada, que é o seguinte: você fazer sua palestra ficar interessante, né? Que com o passar do tempo, quando você cria o conteúdo de forma interessante, a pessoa não vai conversar, a pessoa não vai querer dormir, porque você conseguiu prender a atenção do público, né? Esses dias eu estava até conversando com uma série, ele me dizendo que foi ministrar treinamento numa empresa, e aí quando chegou lá, o pessoal não queria participar, porque, não, mas é treinamento de segurança, não sei o quê. E aí quando começou a palestra, quando começou o treinamento, ele começou a falar de segurança, mas começou a introduzir conceitos de liderança, de bom relacionamento e tal. E aí as pessoas começaram a voltar para a sala, falando, não é treinamento de segurança, não, é treinamento de liderança, vamos lá. Então, às vezes, falta isso também, né, Cosmo? Você transformar o ambiente de trabalho, transformar o ambiente de palestra num ambiente mais interessante. E se você gosta de leitura, antes do Cosmo falar, se você gosta de leitura, esse livro aqui é muito interessante, ó. Andragogia em Ação. Ele te mostra como você cria suas palestras, seus treinamentos, utilizando o método de andragogia. O que é andragogia?
é ensino para adulto. Né? Ensinar adulto é totalmente diferente de ensinar criança, mas às vezes na segurança do trabalho a gente está achando que está conversando com criança. É outra forma de ensinar. Como é que chama o rapaz que apagou para mim aqui a pergunta dele? É Robson Franco? Isso. Ô, Robson, tem uma coisa, dos planejamentos que a gente faz para o treinamento, tem uma coisa que a gente chama de contratos, né? Contratos é aquilo que você trata no início do treinamento, amarra de uma forma simpática, né? Porque eu, por exemplo, se eu entrar numa sala e o cara falar é proibido, é proibido, é proibido, rapaz, é tenso. Eu acho um absurdo que se faça isso. Então, construa com as pessoas no primeiro momento. Olha, gente, eu sei que vocês têm preocupações com família, e todo mundo tem, ainda mais num momento como esse. Mas vamos deixar os telefones só no vibrador lá, e se for preciso atender, a gente sai da sala. Então, pactuar coisa com as pessoas que seja possível. Hoje em dia, ninguém consegue, está tudo em crise, todo mundo com dívida, todo mundo com família doente, com preocupação, e o treinamento ele tem que ser contemporâneo, tem que ser humano. A questão de não conversar, também vamos fazer o contrato, pactuar isso, dizer, olha, vamos parar, e geralmente a conversa, ela começa muito forte quando o monólogo do instrutor é muito forte. Então, se você tem momentos previstos de intervenção, de interação entre as pessoas, de trabalhos em grupo, você dilui isso. Então, sempre para cada público você vai achar uma solução. Se você tem um pouquinho mais de vivência, até com aquilo acontecendo, a solução acaba aparecendo. Mas pensa um pouquinho, não se sinta chateado com a sua plateia, com as pessoas, é a primeira reação, mas tente entender o que você pode fazer para levá-los a fazer o que você quer. Isso é legal, isso é bacana, isso modifica as coisas. Espero ter respondido. Um abraço para você. Show. E também, outra forma também de você envolver as pessoas é isso aqui, ó, contar histórias, né? Tem esse livro aqui, Super Histórias, que é muito legal, ele te mostra... a gente pensa que não, a gente pensa que tudo é feito ao acaso, mas não, existe estrutura até para você contar uma história. Aqui mostra várias histórias interessantes, por exemplo, tem uma que foi muito famosa, que é a da Kombi. Quando a Kombi foi se aposentar, a Volkswagen fez um filminho lindo com a história da Kombi, como se a Kombi fosse uma pessoa contando, olha, eu vou me aposentar, mas eu já vivi muito, eu fiz isso, eu passei aqui, eu conheci as pessoas tal e tal. Assim, uma história super interessante, que no final, quando a Kombi está indo embora, assim, a gente até se emociona, porque é uma coisa muito bem feita. Né? Isso a gente pode usar na segurança também, utilizar histórias do dia a dia de trabalho, utilizar histórias da gente, utilizar a história do convívio da gente com os próprios filhos, com a própria esposa, utilizar a história de outras empresas, desde que você encontre, igual o Cosme falou, o nexo daquela história com a sua apresentação, normalmente vai ser bem sucedido. Então, eu gosto muito desse livro, é um livro que é relativamente fininho, muito bom, super prático, ele conta várias histórias aqui e mostra também como você montar a história passo a passo. Eu acredito que vale muito a pena. Uma outra coisa que é preciso tomar muito cuidado com a tal de dinâmica, né? Porque a pessoa, ela pega uma dinâmica, esses últimos 3 anos, eu conheço, deve ter mais, 2 casos de acidentes dentro de um curso por causa de dinâmica usada, inclusive uma fratura de braço. Então as pessoas olham aquilo, acham bonito, vamos sair fazendo, e fica um clima ruim, porque ninguém entende muitas vezes. Se ela não estiver dentro de um contexto, ou seja, do que está acontecendo no seu treinamento ou na sua palestra, se ela não tiver assimilável para as pessoas que estão ali, que é bonito, né? Vamos furar o balão, vamos fazer não sei o quê, bacana. Tá, mas o que significa isso? Aí fica todo mundo com aquela cara de paisagem, né, no final, que é uma das coisas mais horríveis do mundo, né? Então, muito cuidado com essas inserções. As histórias é a mesma coisa, a gente precisa trazer para o contexto daquilo, né? A história não é um intervalo para você respirar numa coisa que você não sabe fazer. Ela é parte de uma coisa que você está construindo uma ideia junto com as pessoas, né? A articulação das coisas é muito importante. Legal. Bom, eu falei de livro aqui de outras pessoas, vou aproveitar e vou falar da minha apostila também. Essa aqui, ó, a ajudante que está até imprimindo agora, que é uma apostila de oratória
para a segurança no trabalho. Então, eu escrevi esse material aqui com base na minha experiência, né, meus anos aí de chão na área de segurança, onde a gente fala um pouco da nossa história na oratória de segurança do trabalho e dá dicas também para os colegas que querem se dar bem nessa área. Se você encontra isso aqui lá no nosso site, também eu vou colocar o link na descrição do vídeo, né, dessa aqui é uma apostila que fala sobre oratória e ela tem como você monta palestra, como você monta treinamento e tal, as coisas mais importantes que você precisa observar, como você organiza o seu slide. Eu acredito que é um material que vale a pena para o profissional prevencionista. Só para lembrar uma coisa, tem um escritor brasileiro, acho que é o Rubem Alves, realmente, ele tem um texto que você encontra na internet que é fantástico. Ele fala sobre os cursos de escutatória. Ele fala que em cada esquina do Brasil existe um curso de oratória, mas que ele acha muito importante que as pessoas tenham, um texto é curto, curso de escutatória. E um bom instrutor, um bom palestrante, ele conhece oratória, mas também conhece escutatória, né? Que é um termo muito importante. É quando você processa dentro de você os anseios do outro, mas você precisa ouvir mesmo, não ouvir com filtros, não ouvir querendo ouvir apenas aquilo que você entende que deva ser ouvido. Legal. E aí, falar em ajudante é exploração do trabalho infantil, né? Entendeu? O ajudante que está imprimindo a apostila. Vamos lá. Não, é de maior, é de maior. Maior, né? Tá. Bom, Cosmo, a gente está encerrando agora, senão vai ficar muito tarde. Aproveita aí para deixar a sua última mensagem para a galera, para fazer o merchan, divulgar, né? Agora você tem canal no YouTube também, que certamente vai bombar. Aproveita para divulgar aí para a galera. Você sabe que eu não sou muito do merchan, né? Eu só acho que sempre tem um certo... O canal realmente é uma realização, até porque eu tenho um pensamento muito pessoal sobre isso. Então, a gente quer um canal que seja mais... O canal lá no YouTube é Cosmo Palazzo. Palazzo conhece, como está escrito ali embaixo. Então, é um canal que ele busca construir uma visão prevencionista mais ampla, né? Não uma visão a partir de um problema, mas uma visão construída, uma visão pensada sobre os problemas, sobre as questões de segurança. Então, tem lá algumas coisas, tem uma pequena palestra, tem feito palestras de 10 a 20 minutos sobre essa questão de preparar treinamentos, tem uma outra sobre gestão de documentos, uma série de coisas pequenas que a gente está fazendo lá, mas boa parte são filmes, ou clipes, ou vídeos sobre assuntos estruturais, sobre doenças ocupacionais, sobre saúde mental. Então, a gente espera que as pessoas tenham aquele canal, ou está com um tempinho livre, vou assistir um filminho ali, vou assistir um vídeo ali, tem uma coisa acontecendo, opa, tem uma coisa que me chamou a atenção aqui. Então, essa é a ideia do canal Cosmo Palazzo lá, que a gente está tentando fazer crescer lá, e com certeza vai crescer. O resto a gente se encontra aí pela internet o tempo todo, né? Nós temos aí um trabalho muito forte em relação à recolocação. Então, todos os dias nós colocamos lá uma dezena de vagas, pelo menos, lá no meu LinkedIn, no Cosmo Palazzo, e também na Consciência Prevencionista, lá no Facebook. Lamentavelmente, o que nós temos visto é que boa parte das vagas não são ocupadas, e aí entra o problema do lado de cá, que está sendo discutido, e ninguém tem muita coragem de fazer isso, né? Então é isso, é por aí. Legal. Bom, senhoras e senhores... A abstinência está me matando, né? Oi? A abstinência está me matando aqui, né? Abstinência. Senhoras e senhores, muito obrigado pela presença de todos aqui. Lembrando, né, quem quiser a apostila, daqui a pouquinho eu vou colocar o link aí, quem quiser adquirir Oratória para Segurança do Trabalho. E a gente se vê na próxima, se Deus quiser. Muito obrigado, Cosmo. Muito obrigado, galera. Não citei o nome de muita gente aqui, porque senão a gente ia ficar perdido. Passou muita gente aqui nessa live hoje. Mas muito obrigado a todos que estiveram conosco. Um abraço para todo mundo. Bom término de semana. Um abraço para a Heloísa aí, minha pequenininha. E a gente se encontra outras vezes por aí, ok? Se quiser. Boa Falou, noite. galera. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.